Módulo ou valor absoluto de um número racional. Já vimos o significado de módulo para os números inteiros. Para os números racionais, a definição é a mesma. Temos aqui um ponto C, menos 2,3, que é a mesma coisa que menos 23 sobre 10. Um ponto D, 2,3, que é a mesma coisa que 23 sobre 10. Então, módulo ou valor absoluto de um número racional é a medida da distância entre o ponto que representa esse número e a origem da reta numérica. Então, por exemplo, nós temos aqui o ponto C, com menos 2,3. Como é uma distância até o ponto zero, nós atribuímos um valor positivo, ou seja, um valor absoluto, desconsiderando o sinal. E aí eu vou usar essas duas barras aqui para colocar entre o número. Então, módulo é quando eu coloco essas duas barras, né? E aí o número ele fica positivo, porque se refere a uma distância. Da mesma forma aqui que o ponto D. O ponto D, o 23 sobre 10, em módulo, como já é um número positivo, continua positivo. Oposto ou simétrico de um número racional. Já vimos o significado de número oposto para os números inteiros. Para os números racionais, a definição é a mesma. Números opostos ou números simétricos são números representados por pontos que estão à mesma medida de distância até a origem da reta numérica. Então, por exemplo, esse ponto aqui, menos 1,6, ele está à mesma distância da origem aqui, que seria o zero, né? A mesma distância do ponto 1,6. Então, os pontos F e E, né, dos números 1,6 e do número 1,6, eles são opostos ou simétricos, ou seja, o ponto F e o ponto E estão à mesma distância do zero. Então, 1,6 e menos 1,6 são números opostos ou simétricos. Comparação de números racionais. Dados dois números racionais quaisquer, o menor deles será aquele que estiver à esquerda do outro na reta numérica. Então, por exemplo, 1,6 é menor que 2. Menos 5 é menor que menos 2. Menos 0,5 é maior que menos 2. Menos 3,5 é maior que menos 4. Então, basta ver essas posições aqui na reta numérica. Então, por exemplo, no primeiro caso, 1,6 menor que 2. Então, 1,6 está aqui, ele está à esquerda do 2. Então, ele é menor. Da mesma forma aqui, o menos 5 menor que o menos 2. O menos 5 está aqui, está à esquerda do menos 2. Então, ele é menor. Agora, o menos 0,5 é maior que o 2. Por quê? O menos 0,5 está aqui e o 2 está à esquerda dele. E por fim, nós temos aqui o menos 3,5 maior que o menos 4. Por quê? O menos 3,5 está aqui e ele está à direita do menos 4. Portanto, menos 3,5 é maior que menos 4. Então, comparar dois números racionais significa dizer se o primeiro é maior do que, menor do que ou igual ao segundo número.